A gente tem convidado ilustre aqui, chegando diretamente de Paris, aqui para comemorar a notícia com a gente. Cacai, o que você pode comentar sobre esse dia histórico? Você está ao vivo aqui conosco. Diga lá. Acho que a conexão não está muito boa, mas estamos vendo você. O que você pode nos dizer, Cacai? Não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou correndo aqui no Tuileries, então está frio demais, mas evidentemente é um assunto que merece ser comentado. Eu falei para a Polícia Federal agora, realmente não tem dúvida que é por descumprimento naquele inquérito que eles sacam com o auxílio Eduardo. E é bom saber que o Poder Judiciário está agindo normalmente, quer dizer, ainda que há 5 dias, provavelmente, de um cumprimento de pena, de uma prisão aí definitiva, eu tenho certeza, e tenho escrito e dito isso, naquele momento em que ele foi para domiciliar, já viu os requisitos para a prisão preventiva. Muito grave, se respeitar quais são os critérios, mas é bom lembrar que a Cristina Kirchner, na Argentina agora, também houve uma modificação na prisão domiciliar dela. Por quê? Porque estava fazendo um verdadeiro comício, tumulto interno. Tudo isso vai constando. Nós tivemos a fuga agora do ex-ministro que foi descoberto e fugiu para os Estados Unidos. Ou seja, é muito bom ver o Poder Judiciário trabalhando, funcionando normalmente. Muito bom, Cacai. Muito bom ter você aqui. Ouvindo. Não, a gente te ouviu perfeitamente. Obrigado por ter entrado e por ter, na verdade, assim, quer dizer, a gente está trazendo você aqui no calor da hora aqui. Vamos lá. Cacai, um cenário maravilhoso, hein? Um cenário maravilhoso. Parece que ele está em frente, ali perto da Notre Dame, alguma coisa assim. Além de ter todo o respeito à imagem dele, isso diferencia. Ele foi tratado de certa forma até displicente, porque deveria ter sido preso antes. Né? E o fato é que, em que pese o respeito a todo o devido processo legal, isso não retira dos bolsonaristas terno discurso de que ele é um injustiçado, de que ele está sendo exposto, porque 30% da população acredita nisso. E esse é um dos motivos essenciais para que a parte efetiva da consequência política de uma condenação por tentativa de golpe e a sua ineligibilidade funcione. Me chamou a atenção o pedido feito pela defesa ontem, já do pedido da prisão domiciliar antes do trânsito em julgado. Isso me chamou a atenção porque antecipa um movimento que a defesa inicialmente não estava fazendo. A defesa estava fazendo uma linha de apresentar recursos, né? Então, já o pedido feito ontem dessa prisão domiciliar chamou a atenção e acho que se explica um pouco, pode se explicar um pouco dentro das hipóteses que a gente tem no cenário. Vocês já falaram sobre isso, não se trata de uma prisão em relação à condenação da tentativa de golpe, é uma prisão por conta da prisão preventiva que ele já cumpria e que se trata do inquérito relacionado ao Eduardo Bolsonaro, porque a prisão domiciliar de Bolsonaro se tratava sobre isso. Então, acredito que esteja tudo conectado dentro desse desenho. Né? A prisão que ocorreu hoje pela manhã foi porque o próprio familiar do presidente, o Flávio, estaria convocando mobilizações, uma vigília ali em frente ao condomínio. E isso, a Polícia Federal, a inteligência, avaliou que poderia colocar a risco os próprios manifestantes, os agentes, no momento da execução da pena. Então, por conta disso, a polícia ela antecipou, pediu a prisão preventiva. É a informação que chegou aqui ao blog e a gente até publicou a respeito disso. Então, é um dos motivos, não tem a ver com a execução da pena em si, que, como você lembrou aqui, ainda está em curso. Se esgota o prazo na segunda-feira dos recursos aí, dos embargos né, que se fala, né? Então esse é o processo que está tramitando aí, é isso que desencadeou essa prisão preventiva do Bolsonaro. Agora, claro que isso já era esperado e tem toda uma consequência política também, né? Porque isso também movimenta muito a própria direita, faz com que a direita antecipe os seus próximos lances, como, por exemplo, a candidatura do Tarcísio de Freitas, que passa a ser herdeiro de parte desse eleitorado. No fim de semana mesmo, o Kassab, ele já deu o beijo na morte no Ratinho Júnior e no Leite, o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, dizendo, olha, o candidato sendo o Tarcísio, acabou a brincadeira de candidatura presidencial. Ou seja, já disse qual é o rumo, né? Então, a tendência é a direita marchar unida para esse projeto eleitoral. Eu associo muito a questão da prisão do Bolsonaro com a candidatura do Tarcísio, porque se não houvesse a prisão, dificilmente o candidato seria o Tarcísio, o candidato da Faria Lima. Da Faria Lima. A fuga do Ramagem e a atitude do Flávio premeditaram essa prisão. Eu queria lembrar que na semana que passou, eu escrevi um artigo falando sobre os prováveis locais de prisão de Bolsonaro e apontei para a mais factível, que seria a
sede da Polícia Federal, onde eles já preparavam essa sala especial para o Bolsonaro e já mais ou menos se delineava que ele iria para a Polícia Federal. Por quê? Porque na Papuda, como a princípio se falou, e a torcida era grande, e o público todo se referia a Bolsonaro na Papuda, se mostrou um campo muito amigo, muito favorável, porque o Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal e se precipitou também ao se preocupar publicamente com as dependências, com a forma como ele seria tratado, e isso daria a ele lá alguma regalia, talvez, um campo muito favorável, com muita disponibilidade do governador do Distrito Federal de protegê-lo. Acabou de ser anunciado que ele vai permanecer na Polícia Federal, e isso, mesmo depois do trânsito em julgado, ele vai permanecer lá, né? Por decisão do Alexandre de Moraes, já foi dito isso. Exatamente naquela linha do que eu vinha falando, dos locais em que ele pudesse interagir com linhas em que ele pudesse formar opinião para uma possível revolta das bases, né? Então, eu falava que na Polícia Militar, na Papudinha, não, e então sobrava a Polícia Federal, e foi o que aconteceu. Eu acho que eu caminhei numa linha factível, né? Sobre essa questão dos militares, Daiane, na sexta-feira, o comandante Tomás Paiva telefonou para o Alexandre de Moraes, convocando, porque comando do Exército não convida, comanda, né? Se você está em casa, recebe um telefonema do comandante do Exército dizendo para você ir na casa dele, você não vai levar mais do que 10 minutos para atender essa solicitação. E lá chegando, estava também o José Múcio, para discutir possibilidades de prisão, procedimentos, quem faria o quê e de que maneira isso se daria. E uma das exigências é que os militares conduzidos à prisão não devem ser algemados e que Bolsonaro deveria ser tratado com dignidade, tal como foi expedido aí na decisão do Alexandre de Moraes. Segundo a informação, na decisão consta que o Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica. Ele está preso, domiciliar, mas está com tornozeleira eletrônica. Todos lembram-se dele daquela foto sentado lá durante aquelas manifestações do 7 de setembro, em que ele, inclusive, a prisão foi desencadeada também em cima disso. Então, ele tentou romper a tornozeleira eletrônica e articulava um plano de fuga durante a tal vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. O principal motivo foi a vigília do Flávio Bolsonaro. Isso seria uma cortina de fumaça para que, no tumulto, né, na confusão armada ali na porta do condomínio, ele pudesse escapar sem a tornozeleira e saindo de forma, como é que se diz, muito rápida, né, furando um cerco dos próprios manifestantes em direção a qualquer destino que ele tivesse ali em mente, que a gente não sabe qual é.